Já parou para pensar no que realmente conta na sua história? Imagine duas cenas. Na primeira, alguém lê o seu currículo, aquela lista impressionante de habilidades e conquistas. Na segunda, palavras são ditas sobre quem você foi, a marca que deixou no coração das pessoas. O que realmente ecoa mais fundo em você? Essa diferença entre o que mostramos ao mercado e o que somos na nossa essência é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa distinção poderosa, as virtudes do currículo contra as virtudes da eulogia. As do currículo são aquelas que abrem portas no mundo profissional, as competências que você vende. Já as virtudes da eulogia, essas são mais profundas. Elas falam sobre o seu caráter, se você é uma pessoa corajosa, amável, íntegra, confiável. Agora, seja sincero, quais delas você considera mais importantes? Provavelmente as da eulogia, certo? Mas será que são nelas que você mais investe seu tempo e pensamento? Para muitos de nós, a resposta honesta é nem sempre. E é sobre esse dilema, essa busca por uma vida que não seja apenas bem-sucedida por fora, mas rica e significativa por dentro, que vamos tratar. Um pensador chamado Joseph Soloveitchik, num livro de 1965, nos deu uma lente incrível para entender isso. Ele disse que temos duas partes em nossa natureza, que ele chamou de Adão 1 e Adão 2. Adão 1 é o nosso lado externo, ambicioso, que quer construir, criar empresas, inovar, conquistar o mundo. É o lado que pergunta como as coisas funcionam e busca o sucesso. Por outro lado, Adão 2 é a nossa parte humilde. Adão 2 não quer apenas fazer o bem, mas ser bom. Quer viver de uma forma que honre algo maior, que ouça um chamado interno e obedeça a ele. Adão 2 pergunta por que estamos aqui, e seu motor é o amor, a redenção, a busca por um sentido mais profundo. Soloveitchik diz que essas duas partes vivem numa espécie de cabo de guerra dentro de nós, uma tensão constante entre o sucesso que o mundo aplaude e o valor que cultivamos no nosso íntimo. O mais curioso é que Adão 1 e Adão 2 funcionam por lógicas completamente diferentes. O Adão externo, o do sucesso, opera na lógica econômica. Você investe, você tem retorno. Você se arrisca, você pode ser recompensado. É uma lógica de causa e efeito direta. Já o Adão interno, o do caráter, segue uma lógica moral, que muitas vezes é o inverso. Para receber, você precisa dar. Para ganhar força por dentro, precisa se entregar a algo maior que você mesmo. Para conquistar seus desejos mais profundos, muitas vezes precisa dominar os impulsos imediatos. Para se realizar de verdade, precisa esquecer de si. Para se encontrar, precisa se perder. Nós vivemos numa sociedade que aplaude de pé o Adão 1, o conquistador, e muitas vezes nem percebe o Adão 2, o buscador. E qual o perigo disso? A gente corre o risco de se tornar uma espécie de animal esperto, que trata a vida como um jogo de xadrez, uma criatura fria e calculista. A gente pode acabar deslizando para uma mediocridade, onde percebemos um vazio, uma distância enorme entre o que desejamos ser e o que realmente somos. E aquelas virtudes de eulogia, aquelas que realmente queríamos que fossem lembradas, a gente fica esperando que alguém nos dê, porque não cultivamos a profundidade de convicção, a solidez emocional, o compromisso com tarefas que, talvez, levem mais do que uma vida para se completar. Então, como se constrói esse Adão 2? Como se desenvolve essa profundidade de caráter? Ao longo da história, muitas pessoas encontraram um caminho olhando para o próprio passado. Não para se afundar na nostalgia, mas, curiosamente, muitas vezes revisitando momentos de vergonha. Algum erro cometido, um ato de egoísmo, uma omissão, um momento de raiva descontrolada, de autopiedade, uma falha de coragem. Pense bem. O Adão 1, o do sucesso externo, a gente constrói focando nas nossas forças, naquilo que já fazemos bem.
Mas o Adão 2, o do caráter, esse é forjado na luta contra as nossas fraquezas. É um processo de se encarar de frente, encontrar aquele pecado de estimação, aquela falha recorrente da qual muitas outras surgem, e lutar contra ele, lutar com ele. E é nessa batalha, nesse sofrimento consciente, que uma profundidade de caráter começa a ser construída. O problema é que, na nossa cultura tão focada no Adão 1, muitas vezes não somos ensinados nem a reconhecer essas sombras em nós mesmos, muito menos a como enfrentá-las, como lutar com elas. Ficamos quase sem palavras para descrever essa jornada interna do Adão 2. Para fechar essa reflexão sobre a vida dividida entre Adão 1 e Adão 2, o teólogo Reinhold Niebuhr resumiu de uma forma brilhante os desafios e as redes de segurança dessa jornada. Ele disse: "Nada que realmente vale a pena fazer pode ser alcançado em apenas uma vida. Por isso, precisamos ser salvos pela esperança. Nada que é verdadeiramente belo ou bom faz sentido completo num piscar de olhos da história. Por isso, precisamos ser salvos pela fé. Nada que fazemos, por mais virtuoso que seja, pode ser realizado sozinhos. Por isso, precisamos ser salvos pelo amor. E nenhum ato nosso, por mais nobre que pareça aos nossos olhos, será visto com a mesma pureza pelos olhos de um amigo, e muito menos de um inimigo. Por isso, precisamos ser salvos por aquela forma final de amor, que é o perdão. Pense nisso. Em qual desses adões você tem investido mais a sua energia? O que você pode começar a fazer hoje para nutrir essa profundidade interna, para que as suas virtudes de teologia sejam tão ricas e verdadeiras quanto as suas conquistas no resumo da vida? Essa é uma jornada que vale a pena, uma jornada que nos define não só pelo que fazemos, mas, fundamentalmente, por quem escolhemos ser. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão, que ela te inspire a buscar esse equilíbrio e essa profundidade.